Hoje vamos falar de um assunto do qual a gente já vem falando há um tempo e, na verdade, eu vou compactar tudo o que falei há pouco sobre uma questão assim de como é que a gente está se vendo, na verdade, né? Sem rótulos. Eu falei da vitimização, eu falei da questão de ser o bonzinho, eu falei do complexo do Messias, mas que é muito importante a gente entender que nós somos um ser único e que cada um de nós tem um jeito de ser e de estar nesse mundo e que tudo pode ser, né? Tudo pode ser. E para a gente falar um pouquinho desse tudo pode ser, porque nós somos um ser único, eu vou pedir que primeiro rode a vinheta. Ok, voltamos e vamos lá. Quando eu falava da pessoa que tem uma questão da vitimização, que seja o quê? É aquele indivíduo que sempre se coloca no lugar de vítima, contudo mal percebe que está fazendo o quê? Controlando uma situação, né? E a gente também tem o bonzinho, que é aquele que diz sim para tudo, vai estar sempre deixando-se de lado para poder agradar ao outro, fazer pelo outro. E temos o complexo do Messias, que é aquele que acha que vai salvar o mundo, que ele tem essa obrigação de estar salvando o mundo. E que não é bem assim, né? Ninguém tem obrigação de nada. E hoje, muito rapidamente, eu quero aqui estar colocando isso para vocês. O quanto que muitas vezes a gente se doa tanto e nada mais é do que por amor. Tudo que nós fazemos é amor. Eu vou aqui reforçar e todas as vezes eu quero dizer, ninguém faz para errar. Ninguém faz para errar. Ninguém faz encontrando-se como dono da verdade, porque cada um de nós temos a nossa singularidade. Por isso somos indivíduos, né? Temos a nossa individualidade que deve ser sempre respeitada. Se a gente tiver o hábito de ouvir um pouco mais a gente mesmo, né? Vamos nos ouvir um pouco mais, mas também ouvir ao outro, fazer esse exercício, vai ficar mais tranquilo. Eu disse um pouco sobre empatia, que faz parte da inteligência emocional. E sim, precisamos ser empáticos, mas não é uma coisa tão simples de acontecer. Não é tão fácil assim. Então, para a gente estar resumindo um pouco de tudo que foi falado, e eu quero também dizer que o fato de a gente agregar todos aqueles conceitos, muitas vezes isso pode nos trazer aquela síndrome danada que é a da ansiedade ou transtorno de ansiedade, como queira. Nada mais é, gente, tudo isso de que rótulos, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação em psicopedagogia, meu trabalho foi justamente para essa questão de rótulos. Não há necessidade disso, cada um de nós sabe, e aí eu vou parafrasear aí os grandes autores, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, lindíssimo Caetano Veloso. Então é isso que nós temos, né? Cada um de nós temos o nosso jeito de ser e de estar neste mundo, e eu vou sempre insistir nisso. A nossa energia, ela deve ser sempre pensada e baseada na intenção. E qual que é a nossa intenção? A intenção de estar bem, de querer o bem do outro. Então, é assim, eu tenho uma preocupação muito grande, vamos dizer que com filho, vá, que é o que mais pega, né? Na maioria das vezes. E essas pessoas que têm uma preocupação muito grande com seus filhos, deixam muitas vezes a sua vida de lado para se dedicar ao filho. E que tem uma preocupação imensa com esse filho, que como se ele não fosse capaz de resolver uma determinada situação, como se ele não aquele amor tão grande que às vezes ele acaba não permitindo que você perceba que o outro tem toda uma condição de crescer, de se cuidar, de se virar, e como eu já havia dito, né, mesmo que caia, mesmo que sofra, faz parte de um crescimento pessoal, que isso é muito importante. É aquela coisa assim, hoje eu estava num curso e eu ouvi a seguinte frase, né? O que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu achei tão rico, era uma mãe mesmo que dizia isso. E a hora que a gente se dá conta dessa história, de o que a gente tinha que fazer, eu fiz.
você você se livra um pouco da culpa. É bem importante que você nunca tenha, porque eu acredito que sempre a pessoa vai carregar a questão de culpa, porque nunca fez o que acreditava ser o suficiente, mas sim, sempre fez o suficiente. Pelo simples fato de ter um adulto ali, e que foi você que criou com todos os sacrifícios, e que esse adulto escolheu o seu caminho, tá ótimo. Você fez o que tinha que fazer. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é não abusar e não deixar ser abusado. Infelizmente, a gente tem esse hábito, né? A gente se deixa abusar, deixa que nos abuse. E a gente abusa também. De uma outra forma, nós abusamos. E aí cria esse ciclo maluco aí da nossa existência. Então, é estar atento a essas questões, de que não abuse para não ser abusado, né? Dizer sim é muito mais difícil que dizer não. Já pensaram nisso? O quanto dizer sim é muito mais difícil? Porque muitas vezes o seu interesse não é estar naquele lugar, não é fazer aquilo que estão pedindo para que você faça, mas você vai e diz sim. E puxa vida, que trabalhoso que é. Como dá trabalho dizer sim? Vai dar trabalho por quê? Porque, né? Você vai despender de uma energia que de repente não era para ser naquele momento, não era para ser naquela hora. E aí essa energia dispendiosa traz cansaço, traz tristeza, traz sentimentos adversos. Então quando você diz não, é não e pronto. Por mais que o outro insista, se você está certo em dizer esse não, ótimo. Não tenha culpa, não carregue a culpa. Faça sempre o bem para o outro. Eu já falei aqui há pouco, né? Tenha sempre ótimas intenções. Esteja sempre muito bem intencionado, seja lá com quem for. Se você tiver que dar um dinheiro no semáforo, né, no sinal quando para o carro, e alguém do seu lado fala: "Ah, não dá não, porque vai usar droga". Se a sua intenção é de dar o dinheiro imaginando que aquele indivíduo vai usar porque ele pediu que está com fome, dê. A sua intenção é que a fome dele seja saciada. Agora, ele tem fome de quê? O problema é dele, não é mais nosso, né? Então, é sempre assim que a gente deve estar pensando no nosso relacionamento com o outro no mundo. Eu disse que eu vou chegar na ansiedade, e aí, mas Elaine, por que você não chega na ansiedade? Por quê? Porque a ansiedade ela vem de acordo com o quê? Com alguma coisa que a gente intenciona para um futuro e que não nos pertence. A vida, ela é o presente. Já chama presente, né? Ela já chama presente. Então a vida é isso, a vida é esse presente que a gente tem, é viver isso. Mas se eu reúno aquelas condições das quais eu falei anteriormente, se eu reúno alguns perfis, né, na minha personalidade, de ser uma pessoa muito boazinha, de estar dizendo sim o tempo todo, sim, 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 ou se eu sou aquela que acha que vou salvar o mundo, então eu pego tudo para mim, deixa comigo que eu vou resolver. Ou ainda pior, se eu me coloco num papel de vítima, me vitimizando o tempo todo. Quando a resposta não é a que eu aguardo, o que eu espero, isso pode criar em mim atenção, porque eu já disse que eu não sou dona da verdade. Então, isso pode trazer uma tensão, pode trazer um estresse, e isso vai nos levar a ter uma ansiedade, porque assim, nossa, a Helena tinha falado que não era para falar assim, e eu disse sim, eu sou a boazinha, eu tô me identificando com tudo isso, sim, preste atenção. Enquanto humanos que somos, nós temos de tudo um pouco, né? Nós temos de tudo um pouco. A gente é um pouco vítima, a gente é um pouco bonzinho, a gente tem um pouco do complexo de Messias. A gente quer sempre estar bem, de uma forma ou de outra. E isso faz a riqueza de ser e estar. E daí o que, gente? O autoconhecimento. O quanto faz necessário o autoconhecimento. Porque às vezes eu tô ali me vitimizando, perdão, eu estou me vitimizando porque eu estou na intenção de ter algo, né? Então eu posso fazer um papelzinho de vítima, um showzinho, uma manhãzinha ali, né? Eu queria tanto um perfume, mas sabe, aqui agora eu não tô podendo mesmo. E aí eu tô, mas aquele nenhuma. E aí o que acontece?
você de repente até ganha aquele perfume, né? Então você controlou a situação de uma maneira ou de outra. Aí outro dia você tá de boazinha, tá pagando sim de ser boazinha o tempo todo, tô boazinha, sou boazinha, tá bom, deixa, eu faço sim pra você, pode deixar, aí vem aqui sim, vamos ficar junto, vamos conversar, e aquela pessoa de repente você fala assim, meu Deus, sugou toda a minha energia. Não foi isso, foi você que estava no estado de permissão, né? Aí você que acabou permitindo porque você estava nessa vibração de estar sendo muito boazinha, ou muito bonzinho. E mais um pouco a questão de você ser aquele que vai salvar o mundo. Aí o que faz? O que tu fazes? Você faz assim. Ah, pode deixar que eu resolvo para você, viu? Ah, não se preocupa não, que eu resolvo, deixa para lá, eu faço isso. E você não tem, na verdade, a sustentação naquele momento suficiente para fazer o que você se propôs a fazer, para salvar aquela pessoa de uma determinada situação. O que a gente fez? A gente deixou o outro na zona de conforto, né? Porque eu vou fazer tudo, eu que faço tudo, deixa que eu faço tudo. Eu deixei o outro na zona de conforto, certo? E eu começo a adoecer. Eu começo a perceber algumas coisas diferentes em mim, porque eu não dei conta daquilo que eu esperava dar. Porque não é para dar. Não está escrito em lugar nenhum que nós temos que dar conta de tudo. Nós temos sim que ser responsáveis. Nós temos sim que ter a ética, manter a ética. Devemos viver socialmente de acordo com a ética estabelecida na nossa cultura. Mas não que esteja escrito que eu devo cuidar do mundo, que eu tenho que dar tudo, até o que eu não tenho. Não é bem assim. Então estejamos atentos, porque quando começamos a ter determinados sintomas, esses sintomas de uma taquicardia, uma angústia, né? A gente começa a não dormir bem, uma noite mal dormida, uma segunda noite mal dormida, uma terceira noite mal dormida, até que a gente se vê numa insônia. Eu não consigo comer bem, eu não consigo me relacionar bem com as outras pessoas, eu me sinto o tempo todo desvalorizada, e aí isso me leva a uma autoestima rebaixada. Por quê? Uma coisa é eu me sentir desvalorizada e outra coisa é eu ter uma autoestima rebaixada, ok? Mas um setor pode levar ao outro, ou seja, eu posso estar me sentindo tão desvalorizada, e isso é muito comum, principalmente na questão do burnout, que são as pressões do trabalho, do dia a dia, que pode me levar a uma autoestima, e daí fica muito mais difícil, uma autoestima rebaixada, e vai ficar muito mais difícil para que eu consiga me tratar. Gente, são tantos os assuntos de saúde mental que a gente tem que falar, que a gente tem que colocar. É tanta coisa que eu teria que, de repente, estar fazendo muitos e muito mais vídeos durante a semana. Eu vou tentar ver se eu consigo me organizar. Mas uma das coisas que a gente tem que estar certa, sempre, é o autoconhecimento. Eu já falei nos outros vídeos e vou repetir agora. O autoconhecimento é alguma coisa dinâmica. Ela não acontece de uma hora para outra. É processo. Hoje sim, amanhã talvez, depois de amanhã não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Vou dar um exemplo. Você come alguma coisa que te faz mal, ok? Te fez mal. Eu sou campeã nisso, tá? Eu sempre uso exemplos meus, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que são situações que eu vivencio. Então, eu comi alguma coisa que não me fez muito bem. Mas eu comi tanta coisa naquele dia que eu não vou saber te falar se foi a água que me fez mal, né? Então, o que nós temos que repetir tudo de novo e eu passar mal tudo de novo para saber o que de fato me fez mal? Vamos então passar para a nossa vivência essa questão. Eu comi alguma coisa que me fez mal, mas me fez mal de ter diarreia, de ter vômito, sabe? Aquele que a gente chama de gastroenterolite aguda lá, a tal da jeca. E foi alguma coisa que eu ingeri.
eu comi um pastel na feira, depois eu fui, comi sei lá o que, né? Comi um frango, comi tomei um caldo de cana, e eu vou achar que foi aquele pastel da feira porque eu comi na rua. Quando o frango, ele pode ser um portador danado de salmonelas e nos trazer mal-estar digestivos aí bem bravos. Bom, aí no dia seguinte, porque eu não sei o que foi, eu desconheço, eu vou e como tudo de novo e passo mal tudo de novo até saber, ou então eu como um, como outro. Sabe, gente, vamos trazer isso para nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais e olha o que a gente faz, né? Será que eu preciso passar mal todos os dias para eu entender o que está acontecendo comigo? Não. No momento que eu me senti mal numa determinada situação, eu que fique ligeira, fique esperta. Não tem aquele famoso eu que lute? Pois muito bem, eu que lute para sacar. Olha, Elaine, isso daí não foi legal não, tá? Isso que você falou, aquele seu comportamento não foi adequado. Não na relação social, não. Não foi adequado para você, porque a resposta não foi o que a gente esperava. Isso me deixou mal pra caramba, né? Eu fiquei chateada, me trouxe angústias, me trouxe uma situação da qual eu não sabia o que estava acontecendo. Agora, quando eu faço o meu exercício de autoconhecimento, quando eu consigo entender que é muito mais fácil dizer não do que sim, apesar de não parecer, é que o sim dá muito mais trabalho, né? O não é mais simples, é nesse sentido. O não é alguma coisa mais determinada. Pronto, é não. Aí ela disse não e pronto, ninguém vai ficar insistindo mais não, né? Então, quando eu tenho esse rompante, quando eu consigo ter este olhar atento às minhas questões, a gente deixa as coisas correrem mais frouxas. Ó, eu sei que eu não consigo trabalhar com, vamos dar um exemplo assim, eu não consigo trabalhar com pessoas que têm um cheiro ruim, né? Existe, claro que existe. Eu tiro aqui meu chapéu para esse pessoal da enfermagem que trabalha com essas pessoas que às vezes nem estão cheirando bem, assim, não cheira porque nós não cheiramos bem, e esse eu acho que é o meu princípio da humildade, é lembrar que a gente fede enquanto vivos, enquanto andando por aí tudo, nós cheiramos mal à beça, né? Então, eu tiro aqui meu chapéu, o pessoal da enfermagem, como eu já falei, que às vezes está ali no dia a dia lidando com essas questões, dentre outros profissionais, mas a enfermagem, né, principalmente, porque entra como seu trabalho mesmo do dia a dia. E eu não gosto disso. Eu, Elaina, não gosto. Não gosto, não consigo, né? Não trabalharia, tive oportunidade de fazer o curso de enfermagem na minha época, quando eu era muito mais jovem, que oferecia excelentes cursos gratuitos e eu não quis, por quê? Porque eu sei que eu não daria conta, né? Agora, você acha que eu vou trabalhar num lugar e aí eu vou chegar em casa todo dia muito mal, arrasada? Eu vou chegar em casa, por quê? Porque eu quis ser a boazinha, porque eu quis achando que eu salvaria o mundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me entrar no papel de vítima, gente. Eu vou me vitimizar. Chego em casa e falo, não, porque você não sabe o dia que eu te vi hoje, meu Deus. Eu peguei tal pessoa, eu tava assim, tava assado. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou me vitimizando por uma questão de que eu quis ser boazinha e não soube dizer não, aquela hora que, de repente, meu chefe falou, vai lá e faça, eu não soube dizer não. E também, né, porque eu acreditava que eu salvaria o mundo fazendo aquele movimento. Portanto, gente, vamos prestar bem atenção em nós. Vamos ver o quanto a gente pode ser melhor para nós mesmos, para nós mesmos. Nós estamos aqui para a gente ser bom, a gente já dizia, né? Existe uma passagem aí que você tem que amar a si próprio para amar o outro, né? Mais ou menos por aí. Então é isso, eu só sou capaz de dar, eu só posso dar aquilo que eu realmente tenho. E como é que eu sei o que eu tenho? É igualzinho consultar a conta bancária, né? Eu tenho o suficiente para dar para você?
Vamos pensar sobre isso? E mais uma vez eu peço aqui que vocês possam, por favor, continuar compartilhando o meu trabalho. Eu estou ouvindo, eu estou recebendo uns feedbacks fantásticos, que muitas pessoas dizem que estão se sentindo bem, que eu estou ajudando bastante nesses momentos. Tem gente até achando que é curto, mas eu acho que um vídeo muito longo, eu acho que eu já me alonguei demais, inclusive, é pesado. Então, vamos sempre devagarinho, é doses homeopáticas, é tudo de pouquinho. Vamos ter live. Para a semana que vem eu devo estar fazendo uma live aqui que vai ser muito legal. Eu vou passar o convite para todos vocês. Mas por hora, gente, siga-me no Instagram, siga-me no Facebook. Pode fazer contato no meu celular. Aqui embaixo vai ter sempre os meus contatos que a nossa amada produção faz com muito carinho para todos nós. Forte abraço, gratidão!